Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos fazer nossa prece. Agradecendo a Deus e a Jesus por mais esse encontro. Já essa semana da criança, que possamos fazer a reflexão. Estamos sendo os adultos que queremos que as crianças sejam no futuro? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então, na semana passada, eu fiquei devendo uma consideração do Espírito Emmanuel, do livro Boa Nova, a respeito da orientação do Espírito Hamed, no capítulo 43, do impulso natural, em que ele fala sobre amar os inimigos. Ele nos orienta sobre o instinto que é despertado quando estamos na presença de um inimigo, ou seja, uma situação de ameaça. O instinto que é despertado é o de preservação, que é luta ou fuga. E é natural. É preciso que a gente compreenda que isso é natural. Mas a doutrina nos pede para ir além e pagar o mal com o bem. Então, foi nesse sentido a orientação. E vamos ver a consideração de Emmanuel no livro Pão Nosso a respeito de inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Uma passagem de Lucas, uma frase de Jesus. Lucas 6,35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, por meio da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. E vamos passar para o capítulo 44 do livro Renovando Atitudes, Desapego Familiar. Vai nos falar do item 5 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrar vosso pai e vossa mãe. O item 5, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Mas ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Em correta acepção, desapego quer dizer o sentimento de alguém que desenvolveu sua capacidade de avaliar e selecionar o que pode e o que deve fazer, estruturado em seu próprio senso de autonomia. Agarrar-se a familiares de modo exagerado gera desajustes e doenças psicológicas das mais diversas características, desde a mais leve das inseguranças, se deve ou não sair de casa para um passeio a sós ou que roupa usar, até o pânico incontrolável de tudo e de todos que leva o indivíduo ao desequilíbrio em seu desenvolvimento e maturidade emocional. A reencarnação faz o ser humano exercitar a independência, quando propõe que ele é um viajante temporário entre pessoas, sexo, profissão, países, continentes ou mundos. Não obstante, ela não destrói os laços do amor verdadeiro. Antes, cria diversos vínculos afetivos entre as almas. Pais, cônjuges, filhos e amigos voltam a conviver em épocas e em posições completamente diferentes, estabelecendo na consciência uma maneira universalista de ver os relacionamentos da afeição e da simpatia, sem aprisionamentos ou dependências. Aprendermos que mesmo em família não viemos à Terra só para fazer o que queremos, para satisfazer nossos caprichos ou nos agradar, pois não devemos nos ver como devedores ou cobradores uns dos outros, mas como criaturas companheiras que vieram cumprir uma trajetória evolutiva, ora juntas no mesmo séquito consanguíneo. Desse modo, devemos levar em conta a individualidade de cada membro familiar e respeitá-lo sem imposições ou submissões, pelo modo peculiar que encontrou de ser feliz e dirigir sua própria existência. Cada pessoa que vive neste planeta deve aprender suas próprias lições, e é inconcebível tentarmos fazer os deveres por elas, porque cada uma aprende com suas próprias experiências e no momento propício. Podemos sim oferecer aos familiares uma atmosfera de compreensão e apoio, para que tenham por si sós a decisão de mudar quando e como desejarem, atitudes essas possibilitadoras de relacionamentos seguros e duradouros. É imperativo que se entenda que as ações possessivas criam indivíduos servis e profundamente inseguros, que futuramente precisarão ter sempre os familiares em volta como uma corte, a fim de se sentir amparados. O exemplo clássico de criaturas apegadas é o daquelas que foram criadas por superpais e que durante muito tempo se mantiveram subjugadas e presas pelos fios invisíveis dessa suposta proteção, que na realidade era apenas uma forma inconsciente de suprir fatores emocionais desses mesmos adultos em desarranjo. Crianças que foram educadas sob a orientação de adultos incapazes de estabelecer limites às vontades e desejos delas, contentando-as de forma irrestrita em uma barreira, desenvolveram dependências patológicas, que geraram progressivamente uma acentuada incapacidade de resolver problemas peculiares à sua idade, enquanto outras, nessa mesma idade, mostraram-se perfeitamente habilitadas para encará-los e solucioná-los. Crianças que se jogam ao chão entre crises de falta de fôlego e de choro fácil, sem nenhuma razão de ser, são consideradas mimadas. Tais comportamentos resultam do fato de terem sido tratadas como incapazes e com atitudes infantilizadas. Pessoas inseguras e insuficientemente maduras educam os filhos da mesma maneira que foram criadas, repetindo para sua atual família os mesmos comportamentos superprotetores que vivenciaram na fase infantil, ou mesmo por terem tido uma enorme experiência de rejeição no lar, também adotam a superproteção como forma de compensar tudo o que passaram e sofreram na infância. Encontramos uma das maiores lições sobre a liberdade e o desapego nas palavras de Jesus de Nazaré, quando se aproveitou da circunstância em que estavam reunidas várias pessoas e lançou o ensinamento do amor sem fronteiras. Apesar de respeitar e amar profundamente sua família, exaltou o desapego familiar como a meta que todos deveríamos atingir, a fim de alcançarmos os superiores princípios da fraternidade universal e o verdadeiro sentido da liberdade integral.
Vamos ouvir o que Emmanuel pode nos falar a respeito do amor fraternal, capítulo 141. Permaneça o amor fraternal. Passagem de Paulo em Hebreus 13:1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros. Sentem-se felizes com a ventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Agora o capítulo 45, renovando atitudes. Grau de sensibilidade. Nos fala do item 4, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Sede Perfeitos. O item 4, os bons espíritas. Homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmo, apenas saído da adolescência, a apreendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Na realidade, são homens sensíveis todos aqueles que aprenderam a focalizar intensamente a essência das coisas. Sabem sintetizar e observar sem julgamentos prévios as ocorrências e assuntos, examinando-os como eles se apresentam realmente, com uma lucidez e discernimento cada vez maiores. Sensibilidade é patrimônio do espírito que já atingiu um certo grau de percepção e detecção proveniente do âmago dos fatos. Faculdade esta alicerçada no senso de realidade que tem a capacidade de penetrar nas ideias novas, captá-las e analisá-las sutilmente, com admirável eficiência e exatidão. Há criaturas, porém, que se apegam somente aos fenômenos e manifestações espetaculares do mundo espiritual. Imaturas e insensíveis, não compreendem as consequências éticas existentes por detrás dessas mesmas manifestações. Não percebem os horizontes ilimitados que se descortinam em razão da crença na imortalidade das almas, pois não foram tocadas no coração, pelo sentimento de que o universo é o lar que abriga todos nós, eternos viajantes na embarcação da vida. Por não possuírem a parte essencial, não tomam consciência do fato de que existir é participar de uma constante e eterna renovação, que impulsiona as criaturas ao autoaperfeiçoamento. Há tempo de começar, crescer, transformar e recomeçar num eterno reciclar de experiências. Todavia, aqueles cujo nível de maturidade foi desenvolvido se diferenciam dos outros porque focalizam com seus sentidos acurados as profundezas das coisas e em muitas ocasiões conseguem até perceber que certas ciências são muito mais espiritualistas do que determinadas crenças ou cultos religiosos. Ciências há que transcendem a vida física pelo somatório de bases universalistas. Observam no interagir das relações entre seres vivos e o meio ambiente uma associação harmônica de ordem divina e de cunho fraternalista.
Por outro lado, certas religiões deixam muito a desejar quanto ao sentimento de fraternidade, prometem recompensas imediatistas e ficam presas a dogmas materialistas de infalibilidade e autoritarismo. Os seres humanos sensíveis estão despertos tanto em seus sentidos externos quanto internos. Estão vivos em plenitude, pois experimentam a atmosfera de cada momento. Estão sempre refletindo e discernindo suas emoções e sentimentos, porque já se permitem experimentar toda uma sucessão de sensações que decorrem das experiências nas relações humanas. Portanto, podemos confiar em que cada um de nós, a seu tempo, sensibilizar-se-á pelas coisas espirituais, visto que o desenvolvimento de nosso grau evolutivo transcorre natural e incessantemente em decorrência dos impulsos de progresso que recebemos das leis divinas existentes em nós mesmos. Aqueles que se prendem unicamente aos fenômenos mediúnicos e em nada se transformam espiritualmente, encontrarão mesmo assim, nesse comportamento, um primeiro passo, que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Trata-se de um processo que não ocorre da noite para o dia, mas que se vai projetando ao longo do tempo e sempre acontece quando estamos prontos para crescer. Aliás, quando o aluno está pronto, o professor sempre aparece. Para entender melhor como desempenhar essa tarefa, que é ser espírita cristão, eu vou ler de Emmanuel Como Testemunhar, capítulo 173 de Pão Nosso. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Passagem de Atos 1-8. Realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal, sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora conhecemos à saciedade na terra o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo em espírito e verdade, pelo nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. Precisamos ter a consciência de que o trabalho é incessante. Estamos o tempo inteiro nos educando para poder educar. Então, percebermos a forma como enxergamos o mundo e a forma como nos portamos no mundo é o nosso exemplo. Ele está sendo um exemplo adequado para as crianças que estão nos observando, como estamos nos comportando como espíritas cristãos que somos. São perguntas que parecem difíceis de serem respondidas, mas precisam ser pensadas. A gente só tem condições de dar a resposta quando faz a pergunta. Precisamos nos perguntar, nos observar, nos avaliar. Esse movimento tem que ser sempre assim, antes de avaliar o outro.
É preciso que a gente se autoavalie. A nossa transformação moral é o que vai nos definir como cidadãos e espíritas que somos. Uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Dando então continuidade ao nosso encontro desta noite, nós vamos iniciar com algumas questões do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, quando ele fala sobre visitas espíritas entre vivos. Então, visitas em espírito, né? Entre os encarnados, podemos nos visitar. Então, ele pergunta: do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas existências: a do corpo, que nos dá vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá vida de relação oculta. É isso exato? E os espíritos respondem: no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma, mas não existem, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Então entendam que quando ele fala alma, é o espírito, né? Então a alma é o espírito encarnado. Então, didaticamente, para que compreendamos melhor, enquanto temos um corpo de carne, ele coloca alma, uma vez desprendido do corpo de carne, espírito, mas na verdade é exatamente a mesma coisa, apenas para facilitar o entendimento. Então o homem ele não teria duas vidas, uma na carne, outra em espírito. Na verdade é a mesma vida, né? Seriam ali dois momentos, duas fases, uma em que ele está no estado de vigília, outra que ele tem a possibilidade de emancipar-se, né? A emancipação da alma enquanto o corpo adormece. Na verdade, essas emancipações não se dão apenas quando o corpo adormece, é que durante o sono é uma emancipação mais profunda, mais duradoura, né? Mas pequenas saídas, né? É muito comum, nós nos desprendemos facilmente do corpo e retornamos muito rapidamente, sem sequer que muitas vezes nos demos conta dessas saídas que damos do corpo, né? Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Sim, e muitas outras que pensam não se conhecerem se encontram e conversam. Podes ter sem o que suspeites, então podes ter sem que o suspeites amigos em outro país. O fato de visitardes durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Então, havendo ligação, havendo interesse, né, é muito comum os espíritos se buscarem. Espíritos com os quais nós nem temos uma vida de conhecimento aqui enquanto encarnados, mas nos conhecemos e nos buscamos durante o sono. Duas pessoas, aliás, seguindo. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas se não as recordamos? Ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição, que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e não são mais que as ideias auridas nesses colóquios. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe, dizer-lhe tal coisa?
Aí eles vão nos explicar o que realmente se passa. Eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta, quer dizer, ele se desprende, né? E o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito quando ele se liberta da matéria. E isto para os homens já bastante elevados. Então, quando o espírito tem um grau mais elevado, ele se desprende do corpo físico e o que é daqui fica aqui. E ele vai em busca ali das suas realizações, das suas aspirações, né? Agora, isso os elevados, como ele diz, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual, entregam-se às suas paixões e permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo assim proposto, o espírito vá visitar as pessoas que deseja. Mas o fato de o haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça. Então, o que eles disseram? Que pode acontecer sim, de uma determinação sua, consciente, antes de adormecer, que aquilo se dê, porque você pode, em espírito, também estar desejando isso. Ou seja, no seu desprendimento da alma, aquele desejo continua sendo importante. Então, você pode concretizar em espírito. Como também pode não dar a menor importância àquilo que você desejou ali enquanto no estado de vigília. Certo número de espíritos encarnados podem então se reunir e formar uma assembleia? Sem dúvida nenhuma, os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem assim frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes em se encontrar. Pela palavra antigos é necessário entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Trazemos ao acordar uma intuição das ideias que aurimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte. Uma pessoa que julgasse morto um dos seus amigos que na realidade não o estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continuava vivo? Poderia nesse caso ter uma intuição ao acordar? Como espírito pode certamente vê-lo e saber como está. Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter o de sua morte. E retomando então os estudos, o estudo que estávamos fazendo a semana passada, sobre o livro Entre a Terra e o Céu, que nós vimos ali, a Antonina, junto de uma outra mãe, visitando os filhinhos no plano espiritual, no lar das bênçãos. Mas eu quero retomar um pouco mais, com mais detalhes, aquele momento em que ela estava reunida com os 3 filhinhos, fazendo ali a leitura do Evangelho, os comentários, isso antes dela adormecer e ir encontrar-se com o filhinho que havia desencarnado. Porque o que ela fala ali para os filhinhos, quando ela lê aquelas páginas, aquela passagem do Evangelho sobre o perdão, perdoar não 7, mas 70 vezes, um filhinho pergunta: Mãezinha, por que Jesus recomendava um perdão assim tão grande? Demonstrando vasto treinamento evangélico, a senhora replicou: então vocês vejam como é importante nós nos aprimorarmos nos conhecimentos, no estudo, para que no Evangelho no lar, nas conversações com os nossos filhos, nós estejamos mais preparados para explanar sobre as passagens lidas, trazendo para a realidade deles, porque assim eles entenderão muito melhor. Então, é isso que eu quero ressaltar. Vamos ver o que essa mãe trouxe para os filhos.
Somos levados a crer, meus filhos, que o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz. Quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida, não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis caminha sempre com a irritação permanente. Imaginemos vocês na escola. Se não conseguirem esquecer os pequeninos aborrecimentos nos estudos, não poderão aproveitar as lições. Hoje é um colega menos amigo a preparar lamentável brincadeira. Amanhã é uma incorreção do guarda enfadado em razão de algum equívoco. Se vocês imobilizarem o pensamento na impaciência ou na revolta, poderão fazer coisa pior, afligindo a professora, desmoralizando a escola e prejudicando o próprio nome e a saúde. Uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente isolada. Ninguém estima a companhia daqueles que somente derramam de si mesmos o vinagre da queixa ou da censura. Nessa altura do ensinamento, Dona Antonina fitou o primogênito e perguntou: Você, Haroldo, quando tem sede, preferiria beber a água escura de um cântaro recheado de lodo? Ah, isso não, replicou o mocinho muito sério. Escolherei água pura, cristalina. Assim somos também. Em se tratando de nossas necessidades espirituais, a alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Não é coração que possa reconfortar o nosso. Não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer nas dificuldades da vida. Se apresentamos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa fica maior. Por isso mesmo, Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente para que o amor em nosso espírito seja como o sol brilhando em casa limpa. Profundas lições que nos levam e levaram aos seus filhinhos a refletirem sobre a importância do perdão, a inteligência de se perdoar, o uso da inteligência ao se perceber a necessidade do perdão. Porque um coração magoado afasta os demais de nós. Um coração magoado, ao ouvir de alguém alguma queixa, não consegue levar a esse alguém algo de bom. Então, são ensinamentos profundos que a Antonina nos traz, né? Que vale a pena ler, reler, né? Está tudo ali no site para as nossas pesquisas. E vamos lá, mais um capítulo, mais um trecho de um capítulo para que a gente veja aquele momento em que a Antonina e a companheira retornam ao corpo, depois de terem visitado os filhinhos. É no capítulo 12, Estudando Sempre. As despedidas, nos narra André Luiz. As despedidas, psicografado pelo Chico Xavier. Então, vamos lá. As despedidas, retomamos as excursionistas sob a nossa guarda e em pouco tempo achávamos-nos de novo no caminho terrestre. Da faixa de luz solar, tornamos a imersão na sombra noturna, mas o espetáculo do céu não diminuíra em beleza, porque as primeiras cores da alvorada atingiam o distanciado horizonte. Clarencio restituiu a companheira de Antonina ao lar, depois de afetuoso adeus, e sem maiores delongas demandamos ao ninho doméstico de nossa amiga. Antonina mostrava-se calada, tristonha. Dir-se-ia, teimava em permanecer para sempre junto do pequenino que a precedera na longa viagem da morte.
Todavia, em penetrando o estreito santuário familiar, dirigiu-se apressadamente ao quarto, de coração novamente atraído para os outros filhinhos. O ministro paternal fê-la deitar-se e aplicou-lhe recursos magnéticos sobre os centros corticais. A mãezinha de Marcos demonstrou experimentar leve e doce vertigem. Os centros corticais seriam ali no córtex, do nosso cérebro. Atendendo ao orientador, demoramo-nos em observação, notando que Antonina, de nossa maravilhosa viagem, aderira ao corpo denso, qual se fora por ele sugada, à maneira de formosa mulher, de forma sutil e semilúcida, repentinamente engolida por bainha de sombra. Em se justapondo ao cérebro físico, perdera a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós. Com a fisionomia calma e feliz, despertou no veículo pesado. Ela perdeu a acuidade mental quando ela reassumiu o seu corpo de carne. Contudo, Antonina não mais nos viu. Era agora simplesmente a mulher humana nas cobertas agasalhantes do leito, acomodada à escuridão do recinto. Lembrava-se, sim, do passeio ao lar da bênção, mas através de impressões a se esfumarem rápidas. Só a imagem do filhinho, tema central do seu amor, lhe persistia clara e movimentada na memória. Nossa presença e todas as demais particularidades do voo sublime lhe acudiam à lembrança por acessórios fantásticos, a se lhe perderem nos obscuros escaninhos da imaginação. Como quem seleciona preciosidades, a consolada mãezinha procurava ansiosa nos arquivos da mente todas as palavras que ouvira do filho abençoado, buscando retê-las no escrínio do coração. Por isso, das valiosas observações de Clarencio, em poucos minutos, não lhe restava na alma qualquer reminiscência. Antonina movimentou-se, fez luz e ouvimos-la pensar vibrante. Oh, meu Deus, que alegria! Pude vê-lo perfeitamente. Quero guardar a recordação desse sonho divino. Marcos, Marcos, que saudades, meu filho! O ministro abeirou-se dela, acariciou-lhe a cabeça como se a envolvesse em fluidos calmantes, e a simpática senhora restabeleceu a sombra no recinto, abraçando o caçula que repousava ao seu lado, novamente dormiu. Nossa amiga não poderá guardar positivas recordações, informou Clarencio com atenção. Mas por quê? Indagou Hilário admirado. Raros espíritos estão habilitados a viver na terra com as visões da vida eterna. A penumbra interior é o clima que lhes é necessário. A exata lembrança para ela redundaria em saudade mortal. Como isso é lamentável, alegou meu companheiro penalizado. O ministro, todavia, explicou paciente. Cada estágio na vida se caracteriza por finalidades especiais. O mel é saboroso néctar para a criança, mas não deve ser ministrado indiscriminadamente. Reclama a dosagem para não vir a ser importuno laxativo. O contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda a extensão, para que a nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Antonina lembrar-se-á de nossa excursão, mas de modo vago, como quem traz no campo vivo da alma um belo quadro de esbatidos contornos. Recordar-se-á, porém, do filhinho mais vivamente, o bastante para sentir-se reconfortada e convicta de que Marcos a espera na vida maior. Semelhante certeza ser-lhe-á doce alimento ao coração. Então, tudo na dose certa, de acordo com a condição de cada um.
Para Antonina, uma recordação mais efetiva, mais clara, redundaria, como Clarencio disse, em saudade imortal. Então, tudo é feito para o melhor de cada um de nós. Então, tanto aprendizado, que todas essas lições que nos são trazidas em todos esses momentos que temos vivido, em todas essas palestras de tantos outros companheiros, sempre juntos ali, que possamos alcançar o aprendizado para que consigamos viver melhor, aproveitando melhor as oportunidades, desenvolvendo cada vez mais a nossa capacidade de amar, aguçando as nossas percepções para o melhor, para o que verdadeiramente importa. Com muita gratidão no coração, que todos fiquemos em paz.